Hoje é aquele tipo de vídeo mais introspectivo, né? Mais sobre a gente, é legal, a gente gosta de gravar esse tipo de conteúdo para deixar registrado também, né? A gente, depois de anos, rever e a gente acha legal esse tipo de vídeo. A gente vai falar sobre o processo de escrita dos nossos livros e vamos falar sobre todos os livros que a gente já publicou até agora e também os não publicados, né? Porque não? Vamos falar um pouquinho aí sobre isso. Então, se tu curte esse tipo de papinho mais cabeça, né? Esse tete a tete com vocês, deixa o like já no vídeo, porque normalmente esses vídeos desempenham muito mal. E comenta também qual dos nossos livros que tu já leu, né? Quais livros aí que a gente já escreveu que tu já leu. E lembrando aí que a gente tem uma linha aí eu tenho uma linha de camisetas na loja, tá link na descrição, e o meu irmão tem a linha aí dos bonezinhos, também linha de roupas na loja As Baratas. Estamos deixando aí na descrição do vídeo, né, os links. Boa, Vezé. E faça parte do nosso clube do livro também. Muito importante. E se for comprar algo na Amazon, usa nosso link. Tá tudo aí na descrição, gente. A descrição é muito importante, pelo amor de Deus. Então vamos começar do início, né? Pode ser? Pode. Podemos começar com esse aqui? Podemos. Origem do Além? Podemos Essa começar. realidade? É que a gente queria escrever livro e tal, e a gente se propôs a escrever livro junto, né? Lembra? Uhum. Mas antes disso eu já tive a ideia para Origem do Além quando eu tinha 16 anos. E eu trabalhava de balconista lá para minha mãe, estoquista, enfim, numa loja de decorações que ela tinha. Então ficava primeiro emprego. Então ficava tipo mais no caixa ali também, sabe? Uhum. E tal, e como às vezes não tinha movimento, sei lá, ficava na internet, assim, ficava no computador. E aí me veio na cabeça isso de eu escrever um livro com os 12 protagonistas sendo os signos do zodíaco. Só que na minha cabeça era pra ser um negócio medieval, eu queria escrever tipo uma fantasia medieval, assim, por exemplo, o câncer usaria um escudão, sabe? O leão seria um mago de fogo e tal. Até botei algum desses poderes aí neles no livro, mas era pra ser tipo humanos, assim, sabe? Então, mais ou menos isso, era uma época que eu jogava muito RPG e tal, mas eu comecei a escrever de fato só na faculdade. E aí a gente teve esse processo de começar a escrever juntos, cada um seu livro. Acho que a gente já contou essa história em outro vídeo, né, de como é que foi, mas tu começou primeiro, aí eu fui logo depois, mas tu foi o primeiro a começar. Aí o que acontece? Eu tava na faculdade, e enquanto eu tava na faculdade eu também fazia eu me formei em produção fonográfica, né, produção musical. Eu fazia por fora um curso de filosofia. Não era acadêmico nem nada, fazia porque eu gostava de filosofia. Então eu comecei a escrever o Origem do Além, e aí eu já comecei a botar um monte de elemento de filosofia, ficou uma parada cósmica. Esotérico. Esotérico, porque eu tava estudando teosofia, mais a Blavatsky, né, cosmogênese. Aí eu botei um monte de preceito ali, já botei em Giordano Bruno, né, botando o Uno como Deus, né, toda essa parada. Aí veio e começou a acontecer assim, comecei a escrever, já fui pro primeiro capítulo ali, eu nem tinha... A primeira vez que escrevi eu botei tipo um resuminho ali do prólogo, né, um mini prólogo, que era só um parágrafo, tu lembra? E aí o primeiro capítulo já começava com os 12 signos do zodíaco sendo introduzidos. Sim. Daí começou a ser uma parada cósmica, o sol chamando eles, uma parada que foi totalmente diferente do que eu tava planejando, sabe? E aí a gente ia se trocando os livros e tal, daí falou, pô, meu, tem que acrescentar mais coisa, não tá legal e tudo mais. E aí eu fiz um capítulo, tipo, o prólogo, ele tem 2 páginas, né, só mais um parágrafo, e daí tem um capítulo primeiro, assim, que é só introduzindo a cosmogênese mesmo, né, criação de todo o cosmos, de todo, principalmente o sistema ali solar, né, a Via Láctea e tal. Então, daí começou a escrever e tal. E uma coisa que eu queria saber de ti, cara, se tu sempre teve assim, nos teus livros, tu sempre soube qual ia ser o final, ou o final foi se moldando enquanto tu escrevia, ou então tipo, tu tava com o final na cabeça e o livro te levou pra outro final? Não, tipo, vai ter spoiler, tá, dos nossos livros nesse vídeo, porque, enfim. Cara, no Origem do Além eu queria fazer um bagulho uma história que, tipo, no fim eles virassem constelações, né? Então teria que matar eles de alguma forma, ou transformar em deuses, sei lá, né? Em alguma coisa assim.
Então, tipo, geralmente eu tenho o início e o fim planejado. No meio do livro que eu não tenho, tem alguns pontos ali, por exemplo, quando eu criei os vilões, que era pra ser o Plasma e o Dogma, eu ia fazer, acho que ficaria até melhor, né? Sim. Que eram cartas de Yu-Gi-Oh!, mas eu botei Plasma e Limbus. Aí eu botei a Deformibus e o outro Gigas, que ficou meio apagado pra mim. O Gigas ele é meio apagadinho assim, sabe? Mas cada um era pra ser correspondente a um ponto cardeal. Só que quando eu fui ver, e aquela coisa que tipo, às vezes o livro começa a se escrever sozinho. Quando eu vi, eu já comecei a criar uma fera ali entre o romance, né, o Plasma e a Deformibus, né? Tipo, um negócio que depois foi refletir em eu botar a caverna de Platão, o mito da caverna de Platão no livro, né? Um capítulo só deles. Mas tipo, foi uma coisa que não estava planejada, sabe? Foi uma frase que eu escrevi e caralho, meu, já deu todo um background ali pra eles, tá ligado? Tipo, eu poderia escrever uma história só deles, por exemplo, sabe? Sim. Uma frase que eu botei. Cara, os dois tem que ficar junto, daí daí o irmão não gosta, sabe? Que ela é linha dura e tal. Então, tipo, já foi se moldando um monte de coisa na história. E vários dos meus livros são assim, cara. Quando eu chegar no Refúgio da Arte, mas pra frente você vai ver que, tipo, foi a coisa mais... o processo mais estúpido, entre aspas, de escrita que eu já tive e o mais milagroso também, sabe? Mas foi assim o Origem do Além, sabe? Tipo, início e o fim meio que planejados, né? Tipo, eu queria transformar eles em constelações no final, só que, pô, toda aquela parada, daí entra a parte da filosofia que eu tava estudando, né? O fim mesmo do Origem do Além não é esse, né? O fim é, tipo, o Sol descobrindo que Deus está em todas as coisas, né? Tem um ensinamento mais profundo, né? Então é isso. O meu processo, por exemplo, escrevendo o Karateka, né, que foi o primeiro que eu lancei, eu sempre tive a história na minha cabeça, lembra? Quando a gente era criança, eu já falava, eu já falava, na história tri absurda pra uma criança. Era criança, velho. E eu tive essa ideia, né, de um cara que estuprava uma mulher, e aí ele ia pra cadeia, aprendia karatê, sempre foi essa a ideia, tá? Antes de eu fazer karatê, era isso. E ele fazia karatê, e aí ele dava um jeito de sair, e aí ele descobria que ele tinha engravidado a mulher e era o filho dele. Esse é o spoiler do meu livro, pra quem não sabe. Mas tinha também a parada do leite também, que sempre botava em Laranja Mecânica. Sim, assim. eu nunca tinha visto a Laranja Mecânica, né? Muito louco isso, Não cara. tinha visto. Não tinha, eu vi com 15 primeira vez. E aí... Enfim, aí eu tinha essa ideia. Aí o que aconteceu? Eu hoje em dia, se eu fosse fazer, né, lançar para uma editora, eu acho que sairia outro livro, sabe? Do Karateka, teria muita coisa que mudaria, sabe? Acrescentaria bastante muita coisa, assim, mudaria coisas que eu fiz também no livro. Ia ser outro livro, só que com o mesmo final. O escritor fez isso, né? O próprio Mário de Andrade no Macunaíma fez isso, né? Tipo, mas eu botaria, sei lá, acho que umas 40 mil palavras a mais, sabe? Eu botaria outro livro ali dentro, sabe? Porque ele tem suas 40 mil palavras e ele é muito pequeno. Ele é curto, né? Ele é muito curto e faz sentido com a história, o porquê ele ser curto, porque no fim é um livro que o cara deixa de legado falando pra mulher, né? Porque depois eles se reencontram, ele salva ela e eles se apaixonam. E aí é o livro que ele deixa, ó, fui eu sou o cara que estuprei e eu sou o pai do Daniel, né? Que tem tudo a ver com o Daniel na Cova dos Leões e tal, né? E aí no fim, o fim ele se mata, né? É tribunito o final e tal. Aí quando eu terminei de escrever isso, veio um bagulho que, tipo, na minha cabeça eu não ia estar sossegado. E foi na hora, assim, terminei de escrever o livro. E aí veio um negócio, não, mas ela sabia já, ela sabia. E daí eu comecei a escrever o pós-fácil, sabe? Uma carta dela revelando que, tipo, que ela sabia desde o começo, desde que olhou pra ele, porque viu o rosto do filho, né? Na primeira vez que reviu ele, né? E aí, daí eu, tipo, isso tirou um peso de mim, sabe? Cara, precisava botar isso pra fora, precisava botar isso no livro. E era uma coisa que não era planejada de fazer, né? Então é algo que o personagem parece que saiu e pediu pra fazer, sabe? Eu já sabia disso desde o começo. E eu acho que deu um charme muito melhor pra história essa carta dela,
que é uma carta que ela tá escrevendo pra ele, mesmo ele estando morto já, né? E é outra escrita, sabe? É bem diferente. Então, algo que me marcou bastante foi isso, sabe? Eu tava vendo um vídeo do Stephen King falando sobre isso. Sim. Tu chegou a ver também? Que eu botei Eu vi que tu escreveu só, não cheguei a ver o vídeo. Ele fala exatamente isso, cara, que ele tava quando ele tava escrevendo o Iluminado, ele ia matar todo mundo, ele tinha outra coisa, sabe? Daí ele começou a escrever e daí ele, tipo, e a mãe e o filho saíram dos meus dedos, ele não pôde matar eles, né? Então eles acabaram fugindo. Então, muito legal, meu. E eu tenho umas coisas assim também. Parece que não sou eu escrevendo no momento, não, sabe? Eu acho que todo escritor tem isso. Todo escritor tem isso. Eu queria te perguntar, porque tu sempre tem um final, assim, bem sólido do teu livro. Porque os finais dos livros do Evezel, pra quem não leu e tá vendo isso, tomando muito spoiler, né? O final dos livros dele é o título sempre, né? É uma coisa que eu defini no Origem da Lenda. A partir de agora, todos os meus livros... A última frase é o título do livro, tá ligado? Sim. Aí entra no A Valsa Eterna, né? A Valsa Eterna já era um livro que antes de eu escrever o Origem do Além, antes de eu lançar, na verdade, o Origem do Além, eu já tinha recebido a proposta de um ilustrador pra gente fazer uma HQ juntos, né? Aí eu já escrevi o roteiro tudo no mesmo dia do A Valsa Eterna, assim, já mandei no outro dia mais ou menos pra ele não tava totalmente pronto, mas a primeira parte estava pronta. Aí, escrevi todo o roteiro e a gente acabou não levando o projeto pra frente. E aí eu recebi, tipo, uma proposta de escrever um outro livro sem custear as coisas, tipo, o financiamento coletivo, assim, né? Fui fazer financiamento coletivo, precisava de um livro. Que a plataforma ia fazer pra mim o financiamento coletivo. Aí... Tá, beleza, eu peguei esse roteiro que eu tinha e transformei em romance. Pode ver que ele é bem curtinho, né? Aí... Quantas mil palavras tem? Umas 22 mil, é bem pouquinho curtinho mesmo. Aí eu já tinha o esqueleto pronto, né? Aí eu fui acrescentando coisas e tal, só que o nome da HQ, o nome do livro ia ser Entre Vidas. Aí eu tava procurando, vi que tinha uma novela com esse nome, sabe? Eu, não, preciso mudar o título e tal. E aí me veio na cabeça, tava numa vibe muito de Gundam Wing. Eu escrevia, era um ritmo bem frenético de escrita. Eu escrevi em um mês esse livro, foi muito rápido mesmo. Aí eu ficava ouvindo as musiquinhas do Gundam Wing, tudo pegado, né, as músicas, umas batidas assim, muito diferentes. Aí eu pensei que tem um filme do Gundam Wing que se chama Valsa Infinita. Porra, Valsa Infinita, esse nome é muito bom, né? Endless Waltz, em inglês. A Valsa Infinita, se eu botasse o nome do livro de A Valsa Eterna. E, porra, esse nome é muito bom, sabe? Aí eu acrescentei alguns detalhes ali de umas valsas, né? Tipo, o casal ali, que é desde o início do livro, dá indícios que tem um casal, desde que seja um filhote e a mãe dele, né, de onça, uma rosa, o espinho da rosa, o mar e uma jazida de esmeralda, sabe? Tudo tem sempre um casal ali junto. E são detalhes que eu botei tipo easter eggs ao longo da história, né? Porque era a vida do Sirius e da Sofia. E pra ver se no final eles iam alcançar a paz interior, né? Falam muito disso, a paz interior e tal. E no final, a paz interior do Sirius, né? Da forma Sirius, não mais humano e tal, é ver novamente a Sofia, né? Essa forma Sofia. Ela já tinha alcançado a paz dela. E a paz dela era ele também. Então quando ele alcança a paz, ele vai lá e ela fala, estava te esperando, querido. E aí eles pegam e dançam a valsa eterna, né? Daí tipo, esse é o final da história, tipo, eles ficam juntos pra sempre, né? Pra toda a eternidade. Bem legal o final, assim, de como... E é super rapidinho, galera. Pra quem não leu ainda, pega tem no Kindle Unlimited. Consegue ler num dia e é muito bom mesmo, gente. Consegue ler em 1 hora, o livro é bem rapidinho. Bem rapidinho e bonito o final, sabe? É bem recompensador, assim, pro leitor. Um livro que foi completamente diferente, assim, que eu escrevi foi o Catarina, sabe? O Catarina eu já sabia tudo, cara. Tudo que eu ia botar. Foi um livro completamente planejado, sabe? Sim. E é um livro que eu não gosto tanto quanto eu gosto do Karateka, por exemplo, sabe? Eu gosto mais do Catarina. Eu adoro ele, né? Adoro, tipo, um autor que não gosta das suas obras
não sei, muito estranho isso, né? Porque tem que ter um orgulho gigantesco. Sim. Mas é que ele foi um livro que eu já sabia tudo do início ao fim, sabe? Que eu ia fazer todas as metáforas, metalinguagens com o tempo e tal. Que eu sempre brinquei muito com isso de metalinguagem. É algo que eu faço muito durante a escrita do Catarina. E é um livro que tem suas 22.000 palavras também. Bem curtinho. Bem curtinho. É, livro mais infantil, Sim. né? A pegada mais Coraline, Alice no País das Maravilhas, que é aquele absurdo, que tem alguns ensinamentos, sabe? E daí mais puxado pro terrorzinho. E enfim, cara, ele é um livro que eu já sabia tudo de cabo a rabo, como eu ia escrever ele. Aí no final eu só botei eu só fiz uma poesia em formato de ampulheta, né? Que ela vai fazendo assim, e daí eu repito ela de trás pra frente e ela faz assim, sabe? Aí foi a única coisa assim que eu adicionei no final, mas aí foi um processo que foi mais mecânico, assim, sabe? Foi muito divertido escrever, me diverti muito durante a escrita, umas passagens bem engraçadas. Sim, sim. Só que ele já estava pronto na minha cabeça. Tava tudo pronto, meu, tudo pronto. E é muito louco isso, cara, porque tem outro livro também que eu tenho toda a história pronta na minha cabeça, que é aquele, o primeiro que eu escrevi, que eu te mandei na época da Origem da Lei, que o nome antes do terror. Não, Teoria do Terror. Esse também tem todo na minha cabeça. Mas tem um que é o primeiro nome foi O Berço Exilado. Ah, pode crer. E aí depois eu mudei pra Última Utopia, né, por causa de Final Fantasy e tal. Que ele é um livro bem na pegada de Final Fantasy. É o primeiro livro que eu comecei a escrever na vida, assim, que é um livro mais de meio pós-apocalíptico, assim, puxado pro steampunk, o livro, mais de fantasia. Eu comecei a escrever ele depois que eu li Senhor dos Anéis. E ele é bem diferente, assim. E eu tenho ele todo na minha cabeça, mas parece que não é a hora de ficar escrevendo ele, assim, compulsivamente, sabe? E isso é muito doido, cara. Muito doido. Porque eu pego ele, eu começo a reler ele desde o início, eu vou mudando coisas, assim, tipo um Frankenstein, esse livro, eu já mudei ele muitas vezes. Mas pra vocês verem que, tipo, um livro também é muito isso, sabe? Às vezes tu só tem uma ideia, tu começa ele. Flamingos foi assim. Flamingos eu tava na live e aí as pessoas pegaram e falaram: duvido tu fazer um livro de terror que tenha flamingos, sabe? Ai, me veio a ideia na hora dos flamingos e tal, que lógico que não vou falar porque eu não lancei ainda, vai ser spoiler, né? E aí me veio na hora, eu comecei a escrever o livro, eu deixei 1 ano ele ali, e sem escrever nada. Só que eu já sabia que eu queria botar música e tal, que ia ter uma banda que protagonizaria. E aí foi assim, daí depois que eu peguei ele pra escrever, eu fiquei quanto tempo? Muito tempo escrevendo ele, né? E virando noite escrevendo, assim, tomando tipo 1 litro de energético, 2 litros de café por noite, sabe? Louco, muito louco o livro. E foi um livro também que, tipo, eu tinha outra coisa na cabeça, ele não era pra ser nem um pouco parecido como ele se tornou no final, sabe? Era pra ter outro final, bem diferente, tudo. E só que ele é um livro que eu precisava escrever ele muito rápido por algum motivo, sabe? Por algum motivo ele foi se escrevendo sozinho, E com certeza é a minha obra que eu mais me orgulho, assim, e tipo, tanto é que a gente tá fazendo muita coisa, né? Eu acho que é o teu melhor livro também. Então pra vocês verem, o livro ficou de molho aí por quase 2 anos, sabe? Porque quando eu tirei ele pra escrever, eu acho que em 2 meses ele tava pronto com suas 120.000 palavras. Eu fundi outro livro que eu tava escrevendo nele também. Muita coisa aconteceu nesse livro, sabe? Então tava na hora de escrever ele. Muito legal isso. O livro ficou ali mais de 1 ano, só a ideia ali dele. E foi tudo transformado depois quando eu peguei pra escrever. E isso eu acho que acontece muito, né, com os escritores. O que aconteceu comigo no Refúgio da Arte, agora deixa eu mostrar pra vocês aqui o Refúgio da Arte. Mas antes de mostrar o Refúgio da Arte, vamos falar um pouquinho da Evolukit, né, que patrocina os vídeos aqui, a gente tem cupom de desconto. Acredito que tu já tenha colocado aí o cupomzinho ali do desconto e tal, põe já no início do vídeo, né, acho que fica melhor, que a gente já tá em 20 minutos de vídeo. 20 minutinhos, né?
Mas não se esqueçam aí de comprar Evolukit. Se for comprar uma estante, mano, tem que ser Evolukit, melhores estantes do mercado. Então agora voltando aí, Refúgio da Arte, né, o meu mais novo trabalho, mas que eu comecei a escrever ele logo depois que eu terminei o Origem do Além. Eu terminei o Origem do Além e comecei a escrever. Só que eu pensei, pô, tá vendendo bem o meu livro, vou lançar outro já. Aí eu tava sem ideia, né? Não sabia o que escrever. Aí eu fui até escrever um conto, eu tava numa vibe mais de escrever conto, assim, já tinha escrito alguns, postado lá naquele meu site. Aí... Então até hoje lá, né? Sim, sim. Aí eu peguei e comecei, Sami, não, Samuel Vega, mais conhecido como Sami, anda com seus cabelos sempre muito bem penteados, blá 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 blá. Dei uma descriçãozinha do cara ali, que ele era músico e tal, daí daqui a pouco eu só botei uma exclamação assim, Virgílio, cala a boca. E começou a vir toda a história, meu, não tinha nada planejado. Não tinha nada, não sabia que ia ser Sami, não sabia... Eu simplesmente escrevi um pouquinho, escrevi um Virgílio, cala a boca, e veio tudo na minha cabeça, Veio o velho. Refúgio da Arte na cabeça do cara. Veio um local que, tipo, já que era o Virgílio que tava falando, no caso, né, botei qualquer nome, tá ligado? Foi o primeiro que veio na cabeça, Virgílio, cala a boca. Aí, pô, é um lugar onde os artistas vão após a morte pra criar inspirações. Claro, depois eu fui definindo outras coisas ali, tipo, fiz uma funçãozinha, tem os que não ficam na função, daí depois os chantres de guerra, tudo mais. E daí o Sami ia ser o protagonista, porque ele tinha recém morrido e tal, ele ia conhecer, né, passar pro leitor o que é esse Refúgio da Arte e tudo mais, né, ia ser introduzido esse local. Aí a arte vem uns conceitos meio New Game, assim, né, tipo, meio Sandman, tipo, a arte é uma entidade, né, então... Dá pra ver claramente as referências do Refúgio da Arte. Sim. Muito de Harry Potter, também das casas serem as funções, né? É algo, e tipo, pra ver como é que funciona a explosão de criatividade do cara também ali na hora. Meu, foi do nada. Sim. Eu não tinha nada, eu nunca tinha isso na cara. Não, vou escrever um livro que vai se passar. Porque é uma puta uma premissa, tá ligado? Sim, é muito legal Pô, mesmo. um livro onde vai se passar num local onde as inspirações são criadas pra colocar nos artistas da Terra. Eu não tinha nem isso na cabeça, meu. Eu comecei a escrever sobre um carinha chamado Sami e botei tipo sabe, Virgílio cala a boca, interrompendo ele. Ele nem termina a frase, não dá nem um parágrafo, tá ligado? E me veio tudo um castelo no meio das nuvens, tipo, que viagem, sabe? E foi do nada, meu, foi do nada. E é o meu livro mais extenso. Deu, porra, isso aqui é muito bom, sabe? É muito boa essa premissa. Então eu... E vou transformar em trilogia, cara. E depois de terminar a trilogia dá pra fazer um monte de spin-off, voltar pro universo. Cara, é muito rico esse universo, tá ligado? Então, tipo... E foi do nada, meu. Sem planejamento nenhum. Não ia ter Eve, não ia ter Dafina, não ia ter Elise, ia ter... Sabe? Foi do nada, né? O próprio conceito do Eve foi na história, sabe? Tipo... Porque... Eu sei lá, meu, foi tipo do nada, sabe? Pô, não, vou botar um cara que vai ser o Evezel na história. Né? Vai ser o Evezel em si. Aí no final ele se funde e tipo, e só eu junto ali, que eu que tô escrevendo o livro. Esse é o final do Refúgio da Arte, né? Que o livro que a gente tá lendo, não, a história que tá se passando ali é o livro que a gente tá lendo no Refúgio da Arte. Ele é publicado no final, né, o livro. Então, e é isso, daí tem o próprio Eve, o Evezel, né, na história. Que é um personagem que vai voltar em outras histórias minhas, pra explicar quem era esse cara e tal, né. Então, tipo, sabe, já tem um monte de coisa e foi... Eu não planejei, é uma história que eu não tinha início, não tinha fim. Aí quando eu pensei, porra, não, o nome é o Refúgio da Arte, então o final tem que ter o Refúgio da Arte. Eu pensei, pô, botar, tipo, essa metalinguagem, que é o... metalinguagem, muito bem feita. Sim, e aí foi isso, cara. E é o teu livro que eu mais gosto, cara. E já li o segundo, né, que é muito bom também. Daí eu, falando de inspiração, tava numa vibe muito do Mário de Andrade, assim. Então virou um livro de comédia também, sabe? É um livro bem comédia, assim, não se leva a sério. Porque, tipo, quando eu comecei a escrever Origem do Além, eu tive que... É muito a sério. E muita regrinha ali, que eu não podia escrever tal coisa ali. Eu liguei o foda-se, né, Refúgio da Arte. Eu escrevi qualquer coisa. O Sami vira um coqueiro uma hora, sabe? Umas coisas bem surreal, assim, acontecendo. Então, tipo, não tem regra nenhuma. A regra do Refúgio da Arte é que não há regras, tá ligado?
E o segundo livro tá mais viajado ainda, tá ligado? Tá muito legal também, é muito show, cara, quando tu não se prende, assim, quando tu consegue explodir tua criatividade numa obra, sabe? Vai, isso aí eu acho excelente, cara, isso é a melhor parte da escrita. Né? Sim. Fantasia é muito bom de escrever por causa disso. Terror também, cara. Terror o cara pode viajar, sobrenatural, tô falando, sim, né? Terror sobrenatural, o cara pode viajar, fazer um monte de coisa absurda, se transformar em algo assustador, sabe? Então, é muito show, cara. A coisa mais legal do mundo pra mim é escrever, sabe? Então é isso, galera que assistiu até aqui. Se não leu os nossos livros, lê. E se tu leu... Lembrando que a gente tá escrevendo outros, né? Estamos escrevendo outros. Aí o processo de escrita desse tá sendo mais baseado em como a sociedade tá hoje em dia. É um livro sobre robôs, tá ligado? Mas tem muito a ver com o teor social, o livro. É um teor social muito forte, assim. Claro que é ficção científica, tem as previsões pro futuro, tudo mais, tudo esquema. Mas é pautado na sociedade mesmo, sabe? Eu tô trabalhando em 2 livros, né? Um de contos, quando eu pego assim e tô sem criatividade para os meus outros projetos que estão engavetados, eu pego e começo a escrever um conto do nada, escrevo uns contos e é isso, sabe? Uns contos de terror. E aí também eu tô trabalhando num livro, só que esse tá sendo muito punk, assim, de escrever, tá sendo muito ruim, sabe? Me fazendo muito mal quando eu pego ele para escrever, que é um livro que vai falar sobre os massacres nas escolas aqui no Brasil. E aí eu tenho que estudar, né? Ver como é que funciona, como esses caras saem daí. Tem que ver Chan, tem que ver, enfim, Twitter agora, com esses bagulhos do Discord, sabe? Também, tudo vou ter que botar pra ser mais tipo algo pra, não traumatizar assim, mas pra conscientizar, sabe? As pessoas de como funcionam essas coisas aqui no Brasil. Isso acontece, tá ligado? Isso acontece, tá acontecendo muito, tá ligado? E aí, tipo, como eu pensei em fazer isso num livro em primeira pessoa, velho, isso me consome muito quando eu escrevo, cara. Não é feito pra chocar, tá ligado? É feito pra mostrar que existe gente assim, né? E tudo que eu tô fazendo é pautado em pesquisa que eu faço e como as pessoas realmente falam na internet, sabe? Sobre isso. Então, é algo, eu já tô com 30 anos, sabe? Ver uns guri de, sei lá, 18, 17 fazendo isso na internet, sabe? Era outra realidade quando a gente usava a internet nessa época. Então é muito louco, sabe? Tá me fazendo mal escrever esse livro, mas eu acho que ele é muito necessário. Vai ter uma hora que eu vou ser transportado pra ali e vou ter que vivenciar aquilo ali escrevendo, sabe? Então é muito louco, cara. É uma sensação muito, muito doida. Por isso que hoje em dia eu tô mais nos livros de contos, sabe? Agora é isso, então. Isso aí. Isso. Não se esqueça de comprar Level Kit, das minhas camisetinhas, o bonezinho do Mano. E é isso, Clube do Livro. Deixa o like, comentário e valeu. Até mais.